Olá, doutor Douglas. Boa Oi, noite. que maravilha, Glaucia. Que Que honra para bom. mim ser Para um mim, uma convidado. honra dividir essa live, minha primeira live, dividir com você. Para mim é uma O- honra. Maior ainda para mim a honra. Já é uma honra esse encontro contigo aqui. E ainda mais sendo a tua primeira live. Eu Pois estou agora é. eu estou com uma responsabilidade muito grande de não Meu causar nenhum colega problema. e meu amigo, né? Para mim está sendo assim maravilhoso. E eu estava falando que essa é a última live da semana de humanização da pena e promoção da vida no sistema prisional. E quando nós elaboramos essa semana, quando nós pensamos nela, foi justamente não só voltada para a classe jurídica, né? A gente quis mesmo que essa semana atingisse a população como um todo, para que a sociedade começasse a enxergar a população carcerária como uma extensão da própria sociedade, né? E deixar de visualizar a unidade prisional como um espaço de vingança, como um espaço de ódio. Nós sabemos que a gente não tem pena de morte, a gente não tem prisão perpétua, então é questão de inteligência a gente saber que um dia esse preso vai sair do sistema prisional. E a gente quer que ele saia como? Recuperado, ressocializado, né? Então, a nossa ideia foi muito mais nesse sentido, de sensibilizar a sociedade para que ela entenda que é muito mais vantagem a gente ter um preso que, ao sair, esteja ressocializado, né? E pronto, apto para voltar à sociedade sem reincidir. Então, essa é a nossa proposta, né? Eu acho que é questão mesmo de consciência e inteligência. E, assim, eu vou apresentar o Douglas aqui, um resumo, bem resumo do currículo extenso. O Douglas, eu acho que nem precisa de apresentação. O Douglas é conhecido não só aqui no Maranhão, como no Brasil inteiro. Eu vou me apresentar antes, porque sim, eu acho que muitas pessoas não me conhecem, né? Meu nome é Gláucia, eu sou juíza titular da 2ª Vara Criminal de Bacabal. Estou em Bacabal desde março de 2019. Antes eu era juíza de Presidente Dutra. Também estava na área de execução penal, entre outras. Sou uma paraibana perdida ou achada no Maranhão. Vim pelo concurso público e já estou aqui há 15 anos. E não pretendo voltar. A minha família está ouvindo isso, vai se desesperar, mas é essa a verdade. E, bom, e agora vamos à apresentação do nosso ilustre palestrante da noite, né? Doutor Douglas, eu fiz um resumo, que ele é extenso. Doutor Douglas de Melo Martins é doutor em Sociologia Jurídica pela Unisal, UNB, tem MBA pela FGV, foi juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do DMF-CNJ, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Então, por isso, o doutor Douglas ele conhece muito bem o sistema prisional, não só do Maranhão, como do Brasil inteiro. E, atualmente, ele é juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha. E eu também não posso deixar de registrar que o doutor Douglas implantou a APAC de Pedreiras, que é a APAC Ostentação. É a nossa referência, né? É o modelo. Eu lembro, o ano passado, Douglas, que quando eu cheguei em Bacabal, eu acho que na semana seguinte eu já me reuni com a diretoria da APAC, que já estava formada. E eu me lembro que quando surgia alguma dúvida, o padre Ribamar, que está aqui, não vai me deixar mentir, ele dizia assim, fala com o doutor Douglas. Doutor Douglas sabe tudo de APAC. Fala com o doutor Douglas. Eu digo, não, pode deixar. Qualquer coisa eu recorro a Douglas, que é meu amigo, e eu sei que ele vai me auxiliar. Enfim, Douglas, para a gente não perder muito tempo, né? O tempo aqui é curto. Eu só queria dizer que o nosso tema de hoje é regras de Mandela, organização penitenciária e tratamento digno na privação de liberdade. Então, a palavra é sua. Nos brinde com essa palestra. Ô, Glaucia,
Muito obrigado, muito obrigado. Você é uma querida amiga maravilhosa, uma querida colega. Tenho muito orgulho de ter colegas como você. Para mim você é parte de uma geração de juízes, juízas maravilhosas que engrandecem o judiciário do Maranhão. Colegas nascidos aqui, como é o meu caso, e pessoas vindas, muito bem-vindas de outros estados, como é o teu caso. Então, eu quero primeiramente te agradecer. A Mirela também, que eu sei que é uma parceira tua neste projeto maravilhoso, merece todas as nossas homenagens junto contigo. Preciso parabenizar a Corregedoria, na pessoa do desembargador Paulo, por dar prestígio e força a esse projeto maravilhoso de vocês. As instituições nossas internas, quando elas valorizam bons projetos, elas acabam dando maior força a eles. Então, parabenizar a Corregedoria Geral da Justiça por dar força e prestígio a esse projeto maravilhoso que vocês estão desenvolvendo e que, na prática, esse trabalho aqui, esses debates que eu acompanhei a semana inteira também foram maravilhosos. Os colegas dos dias anteriores foram maravilhosos. Eu aqui acompanhei cada uma e ficava muito orgulhoso vendo o trabalho de vocês. Então, para mim é uma alegria. Todos os outros parceiros, escola, enfim, me perdoem os que eu não enumerei aqui, mas estão todos de parabéns. Unidade de monitoramento, todos que compõem o nosso querido Poder Judiciário do Maranhão e que fazem parte desse projeto. Sobre o tema, Gláucia, eu queria iniciar, eu vou tentar aqui cumprir algumas tarefas. Além do sistema prisional, vai parecer aqui, óbvio, tu disse que as pessoas já me conhecem bem, essa apresentação de que eu realmente fui do Conselho Nacional de Justiça exatamente no tema e coordenei o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Medidas Socioeducativas. Foi lá que eu acabei ficando mais conhecido e foi lá que me possibilitou conhecer não só o sistema prisional brasileiro, eu conheci presídios de quase todos os estados da federação. Os presídios estaduais, presídios federais, presídios de segurança mínima, máxima, média, com as mais diversas características, presídios que respeitam direitos humanos, presídios com graves violações de direitos humanos, presídios em transformação. Mas esse período no CNJ chamou a atenção também de outros países e eu acabei sendo convidado do governo americano. Eu passei, Glaucio, não consta aí do meu currículo, mas eu acho que eu vou até acrescentar. Eu passei 2 meses nos Estados Unidos, a convite do governo americano, trocando ideias com juízes, promotores e gestores do sistema prisional, deputados, senadores americanos, em um projeto de leste a leste, um lado ao outro dos Estados Unidos. Sim. Então, acrescenta. De costa a costa. Foi uma experiência maravilhosa também. E também, como fiz o doutorado na Espanha, conheci alguns presídios na Espanha. Presídios de vários tipos também na Espanha, desde presídio de segurança mínima, como presídio de segurança máxima. Então, na verdade, eu conheço um pouco do sistema prisional maranhense, brasileiro e também da Europa e dos Estados Unidos. Foi um período muito enriquecedor para mim. Foi importante para mim, para minha formação, para entender o sistema. Mas o nosso tema aqui, eu queria começar com as regras de Mandela. Logo que as pessoas viram o anúncio lá nas nossas redes sociais sobre as regras de Mandela, e eu tenho um grupo de seguidores que são estudantes de direito, algumas pessoas que se interessam por algumas coisas que eu falo que tem a ver com o direito e acabam até concurseiros mesmo, pessoas estudantes que querem aprender alguma coisa muito seguem e me perguntaram logo, nunca ouvi falar, e o que são essas regras de Mandela? Claro que nós temos aqui vários colegas acompanhando, que dominam bem o assunto, sabem exatamente do que se trata, a natureza jurídica, tudo, mas eu aqui fiz uma sequência só para que, principalmente para os estudantes que têm interesse em saber um pouco mais sobre isso. Pode parecer uma coisa meio básica,
mas vai ter relevância para uma parte das pessoas que estão nos acompanhando, Glaucio. Primeiro, as regras de Mandela, elas são as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos. Elas já existiam, são as regras mínimas, são aquelas orientações básicas. Essas regras mínimas, elas já existiam antes, desde 1955, e são parte integrante de uma série de outros instrumentos jurídicos criados pelas Nações Unidas pós-Segunda Guerra Mundial, com o intuito de traçar uma política internacional de promoção dos direitos humanos. Então, as regras mínimas para tratamento de presos, aquela que foi publicada pela ONU em 1955, elas só tinham esse nome. Só agora, em 2015, foi que elas ganharam, depois de uma Assembleia da ONU ocorrida, inclusive na África do Sul, em 2015, é que elas ganharam esse nome de Regras de Mandela, em uma homenagem. Eu acho que o que foi pensado tem uma simbologia muito forte. Alguns autores que falam do assunto dizem que ganhou isso por ser o país ter sido tratado esse assunto exatamente no país de origem de Nelson Mandela. Mas eu acho que tem uma simbologia muito mais forte, que eu pretendo tratar um pouco mais sobre isso mais adiante. Então, essas regras de Mandela, elas estão inseridas dentro de um contexto de um sistema global de proteção dos direitos humanos, todos oriundos aí das Nações Unidas. Eu colocaria ali junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, colocaria, que é, claro, anterior, mas eu colocaria ali junto também com a Carta da ONU de 45, após a Carta da ONU de 45, nós tivemos uma série de outros tratados e convenções internacionais, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes e seu protocolo facultativo. É dentro desse contexto que nós inserimos essas que nós estamos chamando aqui, que é o nosso tema de discussão, que são as regras de Mandela. Então, dentro do contexto global de proteção dos direitos humanos. Algumas pessoas até questionaram, dentre esses estudantes que me acompanham, mas então ela já está incorporada ao direito brasileiro, doutor Douglas? Ela tem força de emenda constitucional? Qual é a natureza jurídica dela? Antes da gente entrar aqui, já tinha gente me questionando sobre isso. Então, aqui também, mais voltado aos estudantes, mas é importante esclarecer que ela não é um tratado, o tratado é um acordo formal entre sujeitos do direito internacional público, estados, organismos internacionais e outras coletividades que propõem a fazer um acordo que tem efeitos jurídicos entre eles. As convenções são documentos assinados em conferências internacionais e tratam de assuntos de interesse geral também. As regras de Mandela, ou as regras mínimas para o tratamento de presos, elas não estão nessa categoria, que poderia ser incorporada ao direito brasileiro e aprovada seguindo as regras de emenda constitucional, ter a força de emenda constitucional e, claro, nós, juízes e todos o sistema de justiça poderiam aí fazer o controle de convencionalidade até de alguns atos baseado nesse instrumento. Então, as resoluções, que é o caso desta resolução, ela não tem a mesma força de um tratado no aspecto jurídico, a natureza jurídica dela não é de um tratado, não é de uma convenção, é uma resolução, e essa resolução é uma orientação. Mesmo assim, ela tem muita força. Mesmo assim, eu dou essa explicação apenas para que as pessoas entendam, mas isso não significa que as pessoas devem tratá-las, então, como algo de menor importância. Eu até aqui anotei para que a gente não tenha uma noção de quanto o sistema de justiça pode valorizar uma resolução, como nós aqui, que atuamos no direito aqui e acolá,
atuamos e levamos muito em conta aquelas que são resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos até resolução no Conselho Nacional de Justiça que trata, inclusive, do sistema penitenciário também, trata da execução penal, tem recomendações, tem modelos. Não querendo te interromper, mas já te interrompendo, Sim. eu até vi que o CNJ, o CNJ traduziu, né, as regras de Mandela recentemente e também olhando as regras de Mandela, foi que eles fizeram as audiências de custódia, né, tem a referência nas regras de Mandela e aquela questão também de inibir a revista vexatória, né? Foi feito um projeto nesse sentido nacionalmente, né? Para coibir isso, essa revista íntima vexatória, não é isso? Exatamente. São uma das regras. Foi olhando para as regras. Para ver como são as coisas. Era isso que eu queria deixar claro aqui. Não é um tratado, não é uma convenção, não está incorporado ao direito brasileiro com força de emenda constitucional, mas ela é valorizada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Eu vou até colocar, eu peguei aqui, Glaucio, daqui a pouco eu vou colocar o link para esse documento do CNJ, nos comentários aqui. São 122 regras, né? Dividido em duas partes, para quem quiser saber mais. Né? Tem a parte geral e tem uma parte mais específica. E eu acho até que a gente já cumpre algumas. Sim. Tudo, né? Pelo menos no presídio que eu sou corregedora. Sim, é muito importante. Sim, Glaucio, comentários, interrompe sempre que quiser, Glaucio. Vai ser, se tu não me interromper, eu sou uma metralhadora. Mas ótimo. Sobre a natureza jurídica, olha, essa tua observação é maravilhosa e ela se encaixa exatamente com o que eu vou dizer aqui. Embora, como eu disse, não é um tratado, não é uma convenção, é uma resolução, mas ela é uma resolução que tem uma força muito grande. A força dela é tão grande que o próprio Conselho Nacional de Justiça edita normas baseado nela, baseado nas regras de Mandela, e nós temos também jurisprudência citando essas normas. Eu vou aqui pegar e citar dois casos, os estudantes de direito adoram, os concurseiros também, esse tipo de citação. Mas eu vou pegar dois exemplos de duas pessoas. Eu selecionei duas jurisprudências aqui, de duas pessoas importantes para nós. O primeiro do ministro Celso de Mello, porque é o nosso decano do Supremo Tribunal Federal, e que está agora, por diversos motivos, com um grau de notoriedade no país inteiro muito grande. E o ministro Celso de Mello, ele concedeu uma medida cautelar no habeas corpus 172.136, reconhecendo o direito ao banho de sol para presos do RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, citando no acórdão a relevância das regras de Mandela. Decisão do Supremo. O nosso RDD, ele infringe completamente, né, a regra. Exatamente. O nosso RDD, eu acho que é o mais explícito, assim, de descumprimento das regras. E podem ser manejados no instrumento aqui, essa decisão do ministro Celso de Mello, essa liminar concedida pelo ministro Celso de Mello, mostra e serve para todos nós que somos do sistema de justiça, nós juízes, nós magistrados de um modo geral, mas também os advogados, quando pleitearem o cumprimento de que sejam respeitados os direitos humanos, podem utilizar as regras de Mandela, inclusive citando jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, e citei aqui, depois eu posso até jogar um linkzinho para as pessoas que queiram ver um pouco mais. E no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, eu peguei um acórdão de um ministro que é muito querido daqui do Estado do Maranhão, porque já esteve aqui algumas vezes, que é o ministro Rogério Schietti, do STJ. Ele também citou as regras de Mandela ao deferir no habeas corpus 360.907 de São Paulo para conceder livramento condicional a um réu em cumprimento de pena. Ele também citou as regras de Mandela. Quem quiser pode ir pegando esse número que eu citei aqui e ao
site do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, as regras de Mandela, para aqueles que estavam preocupados com a natureza jurídica delas, é uma resolução, tem uma força moral muito grande e o sistema de justiça tem aplicado tanto a parte do sistema de justiça, com a sua função administrativa, que é o Conselho Nacional de Justiça, como também o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, e nós, de um modo geral, temos aplicado as regras de Mandela. Então, sobre esse aspecto da natureza jurídica, eu imagino que já estamos, eu não posso aprofundar muito mais em função do tempo. Mas, então, a natureza jurídica é de uma resolução. Pois bem, eu já falei aqui da origem, as regras anteriores. Em 2015, quando elas ganharam esse nome de regra de Mandela, com toda essa simbologia, claro, tem a ver com a origem, mas é bom que nós lembremos aqui um pouco da história do Nelson Mandela. E tem a ver um pouco com o que eu gostaria de me desincumbir aqui no decorrer dessa nossa live, Gláucia. Veja, o que eu gostaria, mais do que fazer com que as pessoas entendam o que são as regras de Mandela e a natureza jurídica dela, é as pessoas entenderem a importância e a relevância da proteção aos direitos humanos. Os direitos humanos são aqueles direitos inerentes a todos os seres humanos. Muitas pessoas, lamentavelmente, Gláucia, não compreendem bem isso. Nós ainda temos uma parte da população, uma parte do povo, que diz assim: eu odeio os direitos humanos. Eu fico arrepiado quando eu ouço uma coisa como essa. Então você é contra o direito à vida, você é contra o direito de não ser torturado, você é contra o direito à segurança pública. Normalmente são pessoas muito vinculadas à segurança pública. Você é contra a segurança. Isso são direitos humanos. Esse aí com bandido bom é bandido morto, pronto, né? Aí... E a ideia, né, do que é o bandido. As pessoas já pré-julgam, a pessoa é presa e todo mundo já trata como um bandido. Então, é muito importante, porque o nome Regras de Mandela tem uma simbologia muito grande, muito importante para todos nós, não só por ter sido aprovado na África do Sul, mas é bom lembrar que Mandela ficou muito tempo preso. Se nós quisermos ir buscar mais longe, as pessoas pensam que todo mundo que vai para a prisão é um bandido, que merece ser preso, que merece a tortura, todo tipo de sofrimento, a vingança da sociedade. E de preferência passe por um espetáculo de tortura pública, enfim. Mas nós temos alguns tipos de pessoas e eu queria atingir todas elas. Você disse uma coisa maravilhosa logo no início da nossa live. Tu disseste aqui que é inteligente promover os direitos humanos. Respeitar as regras de Mandela é algo inteligente. E é o que eu gostaria de demonstrar aqui com alguns fatos. A defesa dos direitos humanos, a proteção dos direitos humanos e querer que esses direitos sejam respeitados para todos os humanos, como são os direitos humanos, os direitos inerentes a todos os seres humanos, se a pessoa, pelo simples fato, o simples fato de entender por uma questão ética, moral, por uma questão até de solidariedade, uma ideia cristã de que todas as pessoas merecem ser respeitadas, protegidas de alguma forma, se por qualquer um desses motivos a pessoa entender que é importante promover os direitos humanos, inclusive daqueles que estão no sistema prisional, seria a ideia maravilhosa, maravilhosa, é algo altruísta, você querer que todos os seres humanos tenham seus direitos respeitados, não seja torturado, enfim. Por esse aspecto já seria suficiente. Para mim, por exemplo, Gláucia, já é suficiente. Sim. Eu entendo que isso é suficiente, mas uma parcela da sociedade acha que não, que se alguém vai para o sistema prisional, foi condenado, ou mesmo não tenha sido condenado, foi preso, ele já deveria ali passar por todo tipo de sofrimento, inclusive de preferência ser torturado para confessar o crime que eventualmente tenha cometido. Quanto mas isso não é melhor, né? Para a sociedade. Quanto pior o sistema, melhor para uma parte significativa da sociedade. Lamentavelmente, Gláucia, mas essa é uma realidade.
essa parcela da sociedade que não se preocupa com a proteção dos direitos humanos dentro do sistema prisional, o respeito aos direitos humanos dentro do sistema prisional, ela poderia ter um outro motivo, um motivo egoístico para pensar na proteção dos direitos humanos. Mais de um motivo egoístico. Primeiro, porque as APACs que você fez referência aqui, por exemplo, que são espaços de cumprimento de pena em que os direitos humanos são respeitados, elas têm, e isso foi objeto, por exemplo, da live de ontem, que estavam nossos queridos amigos Mirella e Luiz Carlos, que foi meu parceiro no Conselho Nacional de Justiça. Se as pessoas querem defender os direitos humanos por um motivo egoístico, as APACs são um exemplo, porque nos presídios em que os direitos humanos são respeitados, nós temos depois uma reincidência menor. Mínima, menos de 10% de reincidência, enquanto no sistema prisional tradicional nós temos aí várias percentuais, umas pessoas dizem que é 70%, outros dizem que é 80% de reincidência, mas não importa, todos sabemos que no sistema prisional tradicional, em que direitos humanos são violados, nós temos uma reincidência que se aproxima de quase todos. Naqueles espaços em que os direitos humanos são respeitados, nós temos uma reincidência mínima. Então, se você quer mais segurança pública, que é também um direito humano, você deve querer que o sistema prisional promova os direitos humanos, porque quem sai dele comete menos crime. Exatamente. Outro motivo egoístico, Gláucia, que eu daria aqui. Qualquer pessoa está sujeito aí ao sistema prisional, inclusive injustamente. Gláucia, eu não sei se tu viste, mas eu acho que quase todo mundo viu. Um jovem que, muito recentemente, eu acho que questão de 2 semanas atrás, foi preso porque tinha tudo para que ele realmente tenha praticado aquele crime. O caso da Lagoa, né? Lá da Lagoa. O caso da Lagoa. A pessoa vem, é como aquela pessoa que é encontrado com a faca na mão e o outro ali no chão, que no tribunal do júri as pessoas gostam de citar, os advogados gostam de citar, mas na verdade a pessoa estava acabando de retirar a faca do corpo da pessoa e é condenado porque foi visto ali. O caso, mal comparando, foi parecido. Era uma pessoa, houve uma briga de trânsito, uma pessoa com um carro vermelho de determinada característica, foi o autor do crime, e aí a placa do carro foi vista, o dono do carro era outra pessoa, foi lá, prendeu, porque parecia óbvio que era aquela pessoa. Você imagina, e a pessoa nega o crime. Se não fosse aquela câmera lá da oficina do pai dele, nossa, muito difícil ele. Estava condenado. Muito provável, estaria condenado. Agora, aqueles que defendem a tortura como meio para obter a confissão, Gláucia, vamos pensar aqui. Um crime bárbaro aconteceu, mataram uma pessoa, é muito grave, o preso nega, não aceita, diz que não fui eu, eu não fiz isso, eu não estava lá, uma coisa, mas eu vi a placa do que eu estava, confessa seu vagabundo e tal. E aí se fosse permitido que um policial pudesse chegar ali e bater naquela pessoa até que ele diga, Gláucia, se aquele rapaz tivesse sido torturado, ele confessaria aquele crime. Sim, certeza. Ele acabaria confessando. Nós temos um outro exemplo grave aqui no Maranhão, Gláucia. Esse tu não vai recordar porque tu não estava aqui. Mas o maior serial killer da história do Brasil é o Francisco das Chagas. E é daqui do Maranhão. É o maior de todos do país. Eu vi falar do enquanto caso, você estava lá, né? Do caso. O caso dos meninos emasculados. Sim. Esse caso, ele é da história do Maranhão. É um registro histórico importante e relevante também para o direito. Relevantíssimo para o direito. Veja o que aconteceu e para como deve funcionar o sistema de justiça. Este caso dos meninos emasculados era algo também gravíssimo, muito relevante. E a sociedade cobrava, porque era alguém que matava em série, matava vários adolescentes e retiravam os órgãos sexuais. Então a sociedade queria, a qualquer custo, que a polícia encontrasse o autor daquele crime. E acabaram encontrando um cidadão. Esse cidadão foi torturado e confessou.
Como ele confessou, ficou tudo mais fácil. Ele veio, foi denunciado depois da confissão, foi processado, foi julgado, Glaucio, e condenado. Só que as pessoas continuaram morrendo. Outras pessoas continuaram morrendo. Havia uma coisa interessante, por isso que a confissão, ela tem que ser muito bem pensada ao ser interpretada por nós quando alguém confessa. Veja o que aconteceu. Ele confessou, mas as mortes continuaram acontecendo, Glaucio. O que aconteceu? Depois, o verdadeiro serial killer, que é o Francisco das Chagas, acabou sendo preso. E havia uma curiosidade em relação ao outro, que estava já condenado pelas mortes ocorridas anteriormente. É que ele não sabia apontar onde estavam os cadáveres que não foram encontrados. Entendi. Aí vejam o que aconteceu. Depois, ele vem, o verdadeiro serial killer, que é o Francisco das Chagas, foi preso, e depois ele chegou e disse, olha, esse aí é um tolo, esse que está preso aí não matou nenhuma dessas pessoas. E aí foi mostrando, inclusive indicou os locais em que estavam os corpos dos adolescentes que a outra pessoa torturada confessou ter sido o autor do crime. Então, Glaucia, sob nenhum pretexto, alguém deve ser favorável pelo motivo mais... Esse é um motivo egoístico. Pense o seguinte, olha, pode acontecer com você de encontrar uma pessoa esfaqueada no meio da rua, você ir lá retirar a faca para socorrer e alguém chegar bem na hora e te acusar e dizer, você é o assassino. E aí você vai acabar confessando se você for a favor da tortura. Casos nós tivemos também de pessoas que se propõem a ser o próprio juiz, Glaucia. Tem uns que são mais loucos ainda, que é aqueles que são a favor do linchamento. E nós já tivemos casos bárbaros no Brasil, e aqui no Maranhão, de pessoas, também, né? Inclusive pessoas inocentes. Não. Porque a sociedade olha eu lembro bem de um caso de uma mulher que foi apedrejada, bateram de pau nessa mulher, assim, incrivelmente, e depois foi descoberto não era ela, só porque alguém apontou que era ela que tinha cometido um crime lá, era ela, parecia com a pessoa. Então, gente, todas as 70 pessoas que nos ouvem agora, é muito importante que nós sejamos defensores das regras de Mandela, mas de todo o sistema internacional de proteção dos direitos humanos, porque além de tudo, se nós quisermos defender isso por um motivo cristão, porque nós defendemos os direitos humanos, achamos que é algo inerente a todos os seres humanos, mas se não somos, nós ainda temos esse motivo egoístico. Pode acontecer com um de nós, pode acontecer com um filho nosso, pode acontecer com qualquer pessoa, como aconteceu com Cristo, como aconteceu com Mandela. Por isso, muito importante aí a citação e termos o nome Regras de Mandela, uma pessoa como Mandela. Imaginemos nós, alguém como Mandela preso, e nós aceitarmos que ele seja torturado, violentado, sofrer todo tipo de violação dos direitos humanos. Isso pode acontecer conosco, já aconteceu. A pessoa presa, ela está privada da liberdade, apenas, né? Ela não está privada da dignidade, de todos os outros direitos, apenas da liberdade. Então, as pessoas não entendem isso, né? As pessoas querem que ali a unidade prisional seja um espaço de ódio, de vingança, para você jogar tudo ali naquela pessoa que foi presa, né? E a gente sabe que se isso acontecer, se não houver a valorização dessa pessoa, da dignidade, ela vai sair como? Muito pior, rescindindo, né? Um monstro, né? Porque passou muito tempo ali sofrendo todo tipo de violação. Então, é por isso que eu falo, é questão de inteligência. A gente quer que essa pessoa cumpra, sim, a sua pena, tenha, assim, seja responsabilizado. Ninguém está defendendo que não seja, muito pelo contrário, que ele seja responsabilizado pelos seus atos, mas que ele tenha apenas privativo a liberdade, apenas isso, né? E que tenha a possibilidade de se recuperar. Nós sabemos que para muita gente ali é que acontece a educação, na APAC mesmo eu tenho exemplos disso,
que os cidadãos estão sendo formados e educados ali, estão recebendo a educação básica ali que não tiveram oportunidade. Então, assim, quando sair dali, para sair pessoas melhores, né? E que não tenham nenhuma possibilidade de reincidência. Pode continuar. Maravilha. Olha, Maranhão, depois de Minas Gerais, é o estado em que as APACs mais avançaram no Brasil, né? Eu tenho muito orgulho de vocês que lideram isso, né? Eu posso te fazer uma pergunta aqui? Você Claro, conhece claro. o sistema prisional dos outros estados? Como é que está o Maranhão? Assim, como é que você vê em relação a essa questão minimamente das regras de Mandela? Assim, como é que a gente está em comparação? Eu tenho muita curiosidade a respeito disso, em relação aos outros estados. Eu posso deixar essa resposta para daqui a alguns minutinhos, que eu queria aqui, seguindo um roteiro que eu fiz, eu queria, só para que as pessoas, eu não vou aqui, claro, nesses poucos minutos, citar muitas das regras de Mandela, mas eu queria chamar a atenção para algumas específicas. As regras de aplicação geral aqui, Glaucio, para que as pessoas saibam, e depois eu falo sobre como elas foram e eram no Maranhão. Algumas. Por exemplo, logo a regra número 1, que são princípios básicos. Todos os presos devem ser tratados com respeito, devido ao seu valor e dignidade inerentes ao ser humano. Então, olha aqui, direitos humanos. Devem ser respeitados os direitos humanos. Nenhum preso deverá ser submetido a tortura ou tratamentos ou sanções cruéis, desumanas ou degradantes, e deverá ser protegido de tais atos, não sendo esses justificáveis sob nenhuma circunstância. Ou seja, deu importância. Logo ali na regra número 1, se fala logo da tortura. Por que coloca lá logo na regra número 1? Porque é relevante, porque ocorre muito, porque é algo que deve ser chamado muita atenção. Então, veja, a primeira, logo no princípios básicos, logo nas primeiras regras se fala logo de tortura e se fala da necessidade. Bastaria, Glaucia, nem precisaria as mais de 100 regras que nós temos, se essa regra fosse respeitada, já teríamos aí uma coisa maravilhosa. Mas eu queria chamar a atenção para mais uns, até porque eu vou fazer uma comparação e chegar lá em uma que trata, por exemplo, da doença mental e tal. Bom, mas enfim. Outra, vou pulando bem rapidamente. Não haverá discriminação baseada em raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou qualquer outra origem nacional ou social, propriedades, nascimento ou qualquer outra condição. Outra regra, logo a Glaucia, trata da não discriminação. Típica regra de promoção dos direitos humanos, a igualdade, o tratamento igual para todos. Então, duas regras fundamentais. Essa questão, eu nem vou falar aqui da regra 4, porque tu já disse mais de uma vez, que tira só a liberdade, a prisão, a condenação, ela tira só a liberdade. Mas quando ela diz que tem que ter tratamentos iguais, vem uma outra regra dizendo que para garantir esse tratamento igual e a proteção, chama atenção para oferecer educação, formação profissional, trabalho e outras coisas. Estou citando essa regra porque depois eu vou te falar sobre como o sistema prisional era em relação a trabalho, educação, algumas coisas desse tipo, para poder fazer a comparação, falar que isso tem a ver com as regras. A separação dos presos por categorias, isso é muito importante, é uma das regras. É muito importante a classificação, separação de presos, homem de mulher, nós tivemos problemas graves com isso, jovens, o tipo de crime e uma série de outras questões que a nossa lei de execuções penais, a propósito, nós não estamos tratando aqui da lei de execuções penais, mas eu faço referência, Glaucia, a lei de execuções penais brasileira é uma das melhores leis de execuções penais do mundo. Sim. O Brasil, inclusive, nesse aspecto, é muito avançado em relação a muitos outros países e ela está em perfeita sintonia nesse aspecto com as regras de Mandela. Não é cumprida rigorosamente. Se fosse, ela contemplaria perfeitamente o sistema internacional global de proteção dos direitos humanos e, entre eles, aí as regras de Mandela. Então, essa é uma questão importante. Está lá nas regras, regra 11, que tem a ver com as separações por categorias. Acomodações, a nossa lei de execuções penais também trata disso.
sobre as acomodações. Aqui tem algumas coisas que são difíceis de cumprir, que no caso do dormitório deveria ser cela individual. Nosso sistema prisional tem cela com 10, 20, 30 pessoas em uma mesma cela. Lamentavelmente não é cumprido. Infelizmente. Sobre a revista íntima. Sobre a revista íntima, que é objeto da decisão lá, que você fez referência do CNJ, trata da revista vexatória, do CNJ cita as regras de Mandela exatamente nas regras que tratam das revistas íntimas. As revistas íntimas e inspeções não serão utilizadas para assediar, intimidar ou desnecessariamente a privacidade do preso. Revistas íntimas e invasivas, incluindo o ato de despir ou na partes íntimas do corpo, devem ser empreendidas apenas quando forem absolutamente necessárias. Essa questão da revista íntima, no caso do CNJ, quando tratou desse assunto, nem era tão voltado à revista ao preso, mas à visita do preso, ao visitante, aquele que vai visitar o preso. Sim. As pessoas, os familiares do preso, sofrem muito, especialmente as filhas, esposas, passam por situações de muito constrangimento, ainda mais naqueles presídios que não têm a estrutura mínima para fazer. É importante garantir a segurança. O nome do programa é Cidadania nos Presídios, se eu não estiver enganada. O nome do programa que o CNJ contempla isso, é Cidadania nos Presídios. Perfeito. Então era muito importante que as pessoas entendam, se extraiu das regras de Mandela as orientações do próprio Conselho Nacional de Justiça sobre a revista vexatória. E as regras de Mandela dizem exatamente isso que eu acabei de ler. Outro aspecto importante que trata sobre o direito de visita, as investigações, lamentavelmente ainda ocorre muito no sistema prisional, que é aquela punição sumária. O cidadão comete a falta disciplinar e ele é imediatamente levado a uma cela escura, muitas vezes, fica no recluso e nem sequer é submetido a um processo administrativo disciplinar. E muitas vezes até prejudica a própria atuação do juiz de execuções penais, como é o teu caso, como é o caso de Mirella, como é o caso de vários outros que exercem essa função, que as pessoas dizem, mas como você deu a progressão de regime para aquela pessoa que ele cometeu várias faltas, mas dentro do sistema prisional, essas faltas não são transformadas naquilo que as regras de Mandela diz, que a pessoa tem que ter o direito ao devido processo, inclusive com o direito de defesa. Sim. Cometeu a falta, fazer o processo. Isso é bom para a sociedade e também para o preso, né? Está lá nas regras. A colega Rosângela está lembrando aqui que outra regra importante é isso mesmo, a separação dos provisórios e condenados, né? Exatamente. Maravilhoso. A Rosângela é uma colega muito querida desde os tempos da faculdade. E muito bem lembrado, Rosângela, muito bem lembrado e muito obrigado por nos acompanhar aqui. Então, veja só, esse aspecto são algumas aqui, uma enumeração que eu fiz de algumas das regras, eu peguei só algumas delas, que são muito relevantes para que as pessoas entendam que normas são essas, que regras são essas. Eu vou passar aqui rápido, antes de voltar a outras, ainda tratando daquele aspecto da natureza jurídica e sobre como a própria norma trata do assunto e qual a importância de respeitar os direitos humanos, promover os direitos humanos dentro do sistema prisional. Eu queria chamar a atenção para que as pessoas que nos acompanham lessem. Eu vou também colocar o link aqui, se eu tiver tempo, Glaucio. Eu até separei aqui, eu estou com links todos guardados, mas se eu não conseguir, as pessoas anotem. Eu queria chamar, antes de entrar nesse aspecto da tua pergunta, para que é a parte final da nossa discussão, eu queria que as pessoas anotassem e depois pesquisassem também o decreto 9.457 de 2018, que dispõe sobre execução no território nacional da resolução 2396 de 2017, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que trata das ameaças à paz, à segurança internacionais, representadas pelos combatentes terroristas estrangeiros. Veja a importância disso. O combate ao terrorismo. O que tem a ver o combate ao terrorismo com as regras de Mandela, a proteção, o sistema global de proteção dos direitos humanos? Olhem a importância da proteção dos direitos humanos. Leiam esse decreto, está lá no site Planalto. Vocês coloquem que vocês vão encontrar. O que eles dizem?
Importante isso aqui. Reconhecendo que as prisões podem servir como incubadoras para a radicalização que conduz ao terrorismo e ao recrutamento por terroristas, e que a avaliação e supervisão adequada dos combatentes terroristas estrangeiros presos é fundamental para reduzir as oportunidades de os terroristas atraírem novos recrutas, reconhecendo também que as prisões podem servir da mesma forma para reabilitar e reintegrar os presos, quando apropriado, reconhecendo ainda que é possível que os Estados-membros devam seguir colaborando e tal. Bom, regras de Mandela. Uma regra, uma resolução da ONU que trata de terrorismo, um dos instrumentos para combater o terrorismo, elas reconhecem como sendo respeitar os direitos humanos. Porque quando você viola direitos humanos, você cria o caldo adequado para que nós tenhamos, inclusive, recrutamentos para o terrorismo. Vejam o quanto isso é importante. Então, esse mesmo fato que eu cito aqui antes de entrar na tua pergunta, Glaucia, eu sigo para dizer que as facções do crime organizado que surgiram dentro do sistema prisional brasileiro, inclusive o maranhense, no sistema prisional brasileiro, existem exatamente porque as regras mínimas da ONU não são respeitadas. Como não são respeitadas, você cria o espaço adequado, o caldo de cultura adequado, a radicalização adequada para as organizações criminosas recrutarem as pessoas para participarem dela. A ONU, Resolução 2396 de 2017. Leiam isso, aqueles que são contra a promoção dos direitos humanos. Até para quem quer combater organizações criminosas e terrorismo, é importante respeitar as regras de Mandela. Ponto. Encerrado esse aspecto, eu vou para a tua pergunta, Glaucia, nesses últimos 5 minutos que temos. O sistema prisional que eu atuei, quando entrei aqui, uma das regras de Mandela é você fazer o tratamento adequado e não deve receber prisional e separar presos em cumprimento de medidas de segurança, regras. Não devem cumprir dentro do sistema prisional, mas em unidades adequadas, hospitalares. Foi uma decisão e uma portaria minha quando assumi a vara de execuções penais de São Luís, promovido de Pedreiras para cá. Uma das minhas primeiras decisões foi determinar a retirada de todas as pessoas em medida cautelar de internação ou em cumprimento de medida de segurança de dentro do sistema prisional. Retirada de todas as pessoas em cumprimento de... todas as pessoas com doença mental de dentro do sistema prisional. Então, essa é uma regra de Mandela que não era cumprida e que passou a ser cumprida com todos os problemas que tem o cumprimento da medida de segurança nos dias atuais. Nós tínhamos um sistema prisional super violento. Eu mesmo fiz inspeções em vários momentos, tive que fazer inspeções aqui, quando presos eram decapitados em grande número, mortes todos os meses em grande número dentro do sistema prisional. Presos sendo selecionados para determinadas unidades, a depender de qual facção ele pertencia. Se o preso era de uma determinada facção, ele ia para um presídio tal que era dominado por aquela facção. O recrutamento das facções era praticamente uma obrigação. O preso, a primeira pergunta que respondia era exatamente qual é a sua facção. E quando era faccionado, que é o termo que as pessoas usam, eles diziam assim, olha, mas é bom você escolher, porque é bom que você se vincule a uma. Qual é o teu bairro? E aí, dependendo do bairro, de onde a pessoa vinha, ele já era meio que filiado automaticamente a facções. O número de presos estudando era mínimo, um número muito pequeno, um percentual muito baixo. E também nesse aspecto houve uma evolução significativa. Estudando e trabalhando hoje, nós temos esse índice muito bom. Um percentual muito superior ao que havia. Nas APACs é praticamente 100% das pessoas estudando e trabalhando. Então, nesse aspecto também foi uma outra evolução significativa. Não estou dizendo que são cumpridas todas as regras. Nenhum local do Brasil se consegue cumprir as regras de Mandela. Mas, em relação ao que ocorria antes, foi uma evolução muito relevante, muito significativa em relação ao que tínhamos anteriormente. Até casos de tortura
por conta da forma como o próprio Poder Judiciário se organizou, o Poder Judiciário criou mais uma vara de execuções penais em São Luís, separou o regime aberto, o regime fechado, as melhores para a atuação dos presos, criou o grupo de monitoramento do sistema carcerário, uma presença mais próxima do sistema prisional dentro do sistema. Com isso, nós conseguimos evitar. Eu, Gláucia, quando inspecionava os presídios naquela época, mais de uma década atrás, uma década e meia atrás, quase sempre eu tinha que fazer alguma representação e encaminhamento ao Ministério Público de algum caso grave de violações de direitos humanos, inclusive tortura. Inclusive tortura. Sim. Eu, sabes também, eu sou professor na escola da magistratura, as pessoas que entraram antes, eu era professor exatamente de execuções penais. E eu levava os colegas para conhecer o sistema prisional durante as aulas, do curso de formação dos colegas. Houve caso de colega que chegou a vomitar, Gláucia, não conseguiu entrar em alguns locais. Não conseguiu. No centro de triagem, houve colega que não conseguiu dormir no dia seguinte. Alguns colegas disseram, Douglas, foi um choque para mim entrar no sistema prisional. Então, esse era o sistema prisional. Eu participei do mutirão do CNJ, que foi bem assim, lá em Pedrinhas. Foi daqueles que eu saí de lá sem conseguir comer. E é porque limparam tudo, né? Mas foi bem... Então, Douglas, está me ouvindo? Oi, tá. Eu estou te ouvindo, Houve uma mudança significativa, nós já melhorou em muitos anos. No limite. No nosso limite. Gláucia, então, olha, eu acho que passou rápido, mas eu acho que deu para transmitir do que são as regras de Mandela. De alguma maneira, eu espero que nós tenhamos juntos aqui conseguido um pouco as pessoas para reflexão sobre a necessidade de conhecer o sistema global de proteção dos direitos humanos, as regras de Mandela inserido dentro desse sistema global de proteção dos direitos humanos, a importância de ter essa promoção dos direitos humanos dentro do sistema prisional, seja por motivo nobre ou motivo egoístico, mas de alguma maneira chamar a atenção aqui das pessoas para a importância de conhecer esse sistema e colaborar de alguma forma, até porque, como última frase, Gláucio, da nossa lei de execuções penais, prevê expressamente a participação da sociedade na execução penal. E sem essa participação da sociedade, contribuição, não conseguiremos diminuir. Lamentavelmente, ainda é muito seletivo, ele é destinado muito aos pobres, às pessoas mais pobres, e eu espero que nós consigamos, com muita reflexão e debate como esse, que a Corregedoria nos proporcionou aqui, você, nós consigamos mudar um pouco essa realidade para o futuro. Certo. Olha, eu queria agradecer demais, Douglas, a sua generosidade, como sempre. Você está sempre apoiando e abraçando os nossos projetos, meu, da Mirella, de todos nós. Eu lembro que na Semana da Mulher você foi entregar cartilha com a gente lá no Pátio Norte, eu acho que deu até autógrafo. Então, assim, você é sempre muito, muito generoso. Eu só tenho a agradecer, foi uma honra para mim. Eu quero aproveitar esses últimos, assim, tem um minuto só para agradecer à Corregedoria Geral de Justiça, ao desembargador corregedor Paulo Velti, que também abraçou e apoiou desde o início o nosso projeto, sem medir esforços para tudo que a gente pediu. A assessoria de comunicação da Corregedoria, a Helena, a Gisele, o Fernando. Quero agradecer também ao Tribunal de Justiça, que sempre parceiro, sempre nos auxiliando. A Esmã, o desembargador Frois, ao Arthur, que fez teste hoje de tarde comigo aqui, a AVSE, na pessoa do vice-presidente, o Jacopo, que deixou, assim, permitiu que a PAC de Bacabal entrasse nesse projeto aos 45 minutos do segundo tempo, então eu sou muito agradecida. A FEBAC, a FEAP, o Murilo, a Rayana, o Max, o Alan, o Fredson. Aí eu quero agradecer também a PAC de Bacabal e a PAC de Itapecuru-Mirim, na pessoa dos presidentes, né, que estão super empenhados e super empolgados com esse projeto. A minha equipe da segunda vara, que eu intimei todos para estarem aqui com a gente hoje. E eu não podia deixar jamais de agradecer assim, a todos que aqui, né, disponibilizaram esse tempo
em assistir, em escutar, em querer, em se interessar, né? E espero que a gente tenha conseguido sensibilizar um pouco, né? Pelo menos fazer uma reflexão, né? Quem dera que o direito penal e processual penal, essa é a minha esperança, que tenha como referência a Constituição Federal e as regras de Mandela, e não, assim, a vingança, o ódio, a criminalização do pobre, né? Então, essa é a nossa esperança, é acreditando nisso que a gente se empenha para fazer esses projetos enfim. E eu só tenho a agradecer também, eu quero agradecer demais a Mirella, que foi ela que um dia me ligou e falou: Glaucia, tem um projeto bem legal da ABS, e eu vou fazer de tudo para a gente colocar a PAC de Bacabal juntas, e assim, além de amiga, parceira, é irmã, né? Só basta dizer isso, é uma irmã. Então, e mais uma vez, Douglas, eu quero te agradecer demais, assim, eu sempre aprendo contigo, eu acho que sua característica mais marcante sim, sua generosidade, em sempre nos ajudar, qualquer assunto a gente te procura e você está sempre ali disponível para mim, para a Mirella, para outras colegas, para nos auxiliar dentro das suas possibilidades e até além, né? A gente já teve alguns projetos juntos e eu sei disso, eu sei do seu empenho, da sua capacidade. Hoje, quando eu falei assim, gente, olha só, não é por mim, é por Douglas, ele é famoso, ele é popstar, é colega popstar, vamos lá. Então, assim, esse sucesso dessa live que eu já estou recebendo aqui mensagem é todo seu. Então, só agradecer, vou finalizar aqui, tá bom? Tem mais alguma coisa que você queira falar, Douglas? Só dizer que você, na sua primeira live, foi um sucesso. Foi maravilhosa. Você não tem... Se você não dissesse que era a primeira, ninguém ia... Né? Achar que era experiente. Todo mundo ia achar que você era uma daquelas influencers que já faz live Vive todos disso, os dias. né? Vive disso. Maravilhoso. Tá bom. E, Glaucia, olha, eu é que agradeço, que feliz demais de ver vocês brilhando aí, né? Eu me sinto assim, olhando para vocês, fazendo essas coisas maravilhosas na magistratura. Eu olho assim, eu me sinto como um mais velho, eu já estou quase idoso, né? Já olhando para vocês assim, eu digo, meu Deus, esse povo tem um gás maravilhoso e anima a gente para ter esperança de que podemos ter uma sociedade melhor, um poder judiciário melhor, pessoas que não se conformam ali só de fazer o feijão com arroz. Glaucia, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto, parabéns pela maneira como você conduziu essa live, parabéns pelas intervenções, pelas ponderações, pelos esclarecimentos de coisas que eu ia esquecendo, você complementava, esclarecia melhor. Você deu um show, viu? Foi ótimo. Muito obrigado. A parceria valeu, né? Valeu, foi ótimo. Tchau, boa noite. Boa noite para todos.